Você abre os olhos antes mesmo de o despertador tocar, sentindo aquele peso familiar nas pálpebras e uma névoa mental que insiste em não dissipar. Uma sensação que se tornou companheira frequente nas suas manhãs. A noite foi curta, interrompida por pensamentos sobre o trabalho ou pelo desconforto de uma digestão pesada após o jantar tardio, e agora, ao se levantar, a primeira dúvida que surge não é sobre a agenda do dia, mas sobre algo que você transformou em regra inquestionável. Você se pergunta se deve tomar o café da manhã ou se o jejum intermitente que você adotou como mantra de saúde deve ser mantido a todo custo, mesmo sentindo que o seu corpo hoje clamaria por alimento. É nesse exato momento de indecisão que muitos de nós cometemos o equívoco de tratar a saúde como um sistema rígido, quando, na verdade, ela deveria ser um diálogo constante. Se você sente que a sua disciplina está se tornando uma fonte de estresse silencioso, em vez de vitalidade, talvez seja a hora de reconsiderar se o seu jejum é uma estratégia inteligente ou apenas uma prisão metabólica. Antes de avançarmos nessa análise, eu gostaria que você pensasse se a sensação de exaustão matinal tem sido a regra ou a exceção na sua rotina, e se você estaria disposto a ajustar seus hábitos se entendesse que o seu metabolismo aos 45 anos não responde mais da mesma forma que respondia há 2 décadas. A partir dos 45 anos, o terreno biológico sobre o qual construímos nossa rotina muda de forma sutil, mas profunda. Não estamos mais lidando com o motor de alta performance dos 20 e poucos anos, que tolerava noites mal dormidas, excessos alimentares e protocolos de restrição extrema sem piscar. Agora, o corpo opera sob uma economia de recursos mais rigorosa. A sua capacidade de recuperação, que antes parecia inesgotável, começa a mostrar sinais de fadiga, e a sensibilidade hormonal torna-se um fator decisivo. Quando você dorme mal, o seu cortisol, o hormônio do estresse, permanece elevado, e a sua sensibilidade à insulina se altera, tornando a escolha de jejuar ou não um evento de grande impacto metabólico. A maturidade traz consigo a necessidade de abandonar a mentalidade da força bruta em favor da estratégia. O que funcionava para perder peso ou ganhar energia aos 30 pode se tornar um agente de inflamação e estresse oxidativo aos 50, especialmente se o sono não estiver em dia. O envelhecimento saudável não é sobre aplicar a regra mais difícil, mas sobre aplicar a regra certa no momento em que o seu corpo tem capacidade para processá-la. Entender que o seu metabolismo é um sistema dinâmico e responsivo é o primeiro passo para sair do ciclo de frustração, onde, apesar de todo o esforço, a energia parece estar sempre baixa. As variáveis que determinam se o jejum será um aliado ou um vilão no seu dia são muitas vezes ignoradas em prol de uma rotina automatizada. O nosso metabolismo é um reflexo direto do contexto em que ele está inserido. Imagine que o seu corpo é como um sistema operacional complexo. A qualidade da sua noite de sono é o arquivo de restauração que define como os programas irão rodar no dia seguinte. Se o sono foi fragmentado, a sua reserva de energia está comprometida e o estresse sistêmico está alto. Nesse cenário, impor um jejum prolongado pode ser como acelerar um carro com o motor frio e pouca lubrificação. Além do sono, precisamos considerar o volume de atividade física que você realizou nos dias anteriores, o nível de estresse emocional que você enfrenta e até mesmo a fase hormonal em que você se encontra. Não existe um protocolo de jejum universal que sirva para todos os dias do mês ou para todas as noites mal dormidas. A ingestão de proteína, por exemplo, é um pilar que não deve ser negligenciado. Sem um aporte adequado de nutrientes, o jejum não promove a renovação celular,
mas sim a degradação muscular. Quando você ignora essas variáveis, você trata seu corpo como um objeto inanimado, quando ele é, na verdade, um organismo que busca constantemente o equilíbrio ou a homeostase e que precisa de suporte estratégico em vez de restrição cega. O mecanismo por trás da união entre o sono e o jejum reside na forma como o nosso organismo gerencia a energia e a reparação celular. Enquanto dormimos, o corpo prioriza processos de restauração, utilizando a energia disponível para renovar tecidos. A autofagia, que é o processo onde a célula recicla os seus componentes danificados, é um dos mecanismos mais fascinantes que tentamos estimular através do jejum. Contudo, a autofagia também consome energia, e se o corpo estiver sob estresse excessivo por falta de sono ou nutrição inadequada, ele pode priorizar a sobrevivência imediata em vez da renovação profunda. Pense na autofagia como uma faxina pesada em uma casa. Você precisa de tempo, de energia e de um ambiente adequado para realizar essa limpeza. Se você tenta fazer essa limpeza enquanto a casa está sendo invadida por convidados, caos e falta de suprimentos, o resultado será um ambiente ainda mais confuso. Quando você combina uma noite de sono reparador com um período estratégico de jejum, você está dando ao seu organismo o ambiente ideal para que essa renovação celular ocorra com eficiência. A sensibilidade à insulina melhora, a clareza mental aumenta e o seu corpo deixa de lutar contra si mesmo para começar a trabalhar a seu favor, otimizando o uso das suas reservas de gordura e estabilizando a sua energia ao longo do dia. O erro mais comum que observamos entre pessoas que buscam a longevidade através do jejum intermitente é a rigidez inabalável. A crença de que, se o jejum é bom, então ele deve ser feito todos os dias, sem exceção, é o que leva muitos a um platô de energia ou até mesmo a um desgaste metabólico silencioso. Não é o jejum em si que causa o problema, mas a aplicação indiscriminada de um protocolo em diferentes estados fisiológicos. Você pode ter um dia onde o jejum de 16 horas é perfeitamente tolerado e promove benefícios claros, e outro dia, após uma noite de sono insone e muito trabalho, onde o jejum apenas servirá para elevar o seu cortisol e aumentar a ansiedade. O erro é acreditar que a disciplina é medida pela capacidade de ignorar os sinais do corpo. A verdadeira disciplina é a capacidade de observar esses sinais e ajustar a estratégia. Muitos se sentem culpados quando quebram o jejum mais cedo, como se tivessem falhado em uma missão, quando, na verdade, comer em um momento de estresse elevado pode ter sido a decisão mais inteligente para proteger a sua saúde hormonal e garantir que você tenha clareza mental para as tarefas que demandam a sua atenção. A rigidez é inimiga da adaptação, e a adaptação é o pilar central de um envelhecimento metabólico bem-sucedido. É preciso haver uma mudança profunda de consciência sobre o que significa cuidar do metabolismo após os 45 anos. O metabolismo não é uma linha reta que você percorre com velocidade constante. Ele é um terreno variável que exige navegação atenta. O seu corpo não está tentando sabotar os seus objetivos de saúde. Ele está enviando dados o tempo todo sobre como ele está processando as suas escolhas. Quando você entende que o jejum é uma ferramenta de intervenção e não uma rotina básica de sobrevivência, você recupera a autonomia sobre a sua vida. A maturidade metabólica consiste em saber quando o seu corpo precisa de descanso e nutrição, e quando ele está pronto para os desafios do jejum e da restrição. É um jogo de alternância consciente. Dias de maior demanda exigem maior suporte, enquanto dias de equilíbrio permitem protocolos mais rigorosos. Essa flexibilidade não é sinal de fraqueza, mas de maestria.
A capacidade de ouvir o seu corpo e responder adequadamente é o que separa aqueles que estão apenas seguindo protocolos de internet daqueles que estão construindo uma reserva de saúde para décadas de vitalidade. Ao parar de enxergar o metabolismo como um inimigo que precisa ser disciplinado, você passa a enxergá-lo como um parceiro que precisa ser nutrido e compreendido. A jornada para recuperar sua energia e autonomia não termina com a leitura deste roteiro. Ela apenas começa com a aplicação dessa nova perspectiva. A ciência por trás da longevidade é clara ao mostrar que a previsibilidade é menos importante do que a capacidade de resposta. Se você quer que o seu corpo funcione melhor, comece a observar o seu sono como o ponto de partida de todas as suas decisões alimentares. Pergunte-se se a sua rotina atual de jejum tem colaborado para que você se sinta mais disposto ou se ela tem sido apenas mais um peso na sua lista de tarefas obrigatórias. Talvez o segredo que você buscava não seja uma dieta mais complexa ou um suplemento caro, mas a simplicidade de permitir que o seu corpo se recupere antes de exigir dele um novo esforço metabólico. Quero convidar você a refletir sobre como o seu corpo tem reagido aos seus protocolos atuais. Quais são os sinais que ele tem dado sobre a qualidade do seu sono e a sua energia real? Deixe aqui nos comentários a sua experiência, pois entender o contexto de cada um de vocês nos ajuda a aprofundar essas discussões e transformar o conhecimento técnico em algo que realmente mude a sua qualidade de vida. Se você valoriza explicações que vão fundo na ciência, mas que mantêm os pés no chão da realidade cotidiana, inscreva-se no canal Nexus Saúde. Aqui, o nosso propósito é descomplicar o seu metabolismo para que você possa tomar decisões informadas e garantir que os seus próximos anos sejam vividos com muito mais vigor, clareza mental e absoluta autonomia. A sua saúde é um ativo que precisa ser gerido com inteligência, e estamos aqui para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para essa gestão. Cada vídeo é um passo em direção a uma compreensão maior do que acontece dentro de você, permitindo que você tome o controle antes que o envelhecimento silencioso se torne um problema. Não se trata de seguir regras, mas de aprender a linguagem do seu corpo. E essa é uma habilidade que você pode desenvolver todos os dias. Agradeço por dedicar este tempo ao seu bem-estar e convido você a explorar os outros conteúdos do canal, onde desvendamos os mistérios da autofagia, da regulação hormonal e da longevidade metabólica com a profundidade que a sua maturidade exige. Lembre-se, a autonomia metabólica começa no momento em que você decide parar de seguir cegamente o que dizem por aí e começa a prestar atenção ao que o seu próprio organismo está clamando. Este é o caminho para um envelhecimento que não é apenas longo, mas vibrante e cheio de propósito, garantindo que você chegue aos seus objetivos com a energia que sempre desejou ter. Acompanhe nossas próximas análises, participe da nossa comunidade e mantenha o foco no que realmente importa: a sua saúde, a sua autonomia e a sua consciência sobre o próprio corpo. O Nexus Saúde existe para que você nunca mais se sinta perdido em meio a tantas informações contraditórias, oferecendo um guia seguro para as suas decisões diárias. Vamos continuar essa conversa nos comentários, pois é a partir do relato de cada um de vocês que construímos um conhecimento coletivo capaz de transformar a forma como vivemos o envelhecimento na atualidade. A ciência está ao seu alcance, a estratégia está mapeada. Agora depende apenas da sua disposição em aplicar essa nova visão metabólica, dia após dia, com a paciência e o rigor que a sua longevidade merece. O seu corpo é a sua casa mais importante, e aprender a cuidar dele com inteligência é o maior investimento que você pode fazer por si mesmo.
Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos desvendando os mecanismos de uma vida saudável e equilibrada, focados sempre em resultados práticos e sustentáveis para o seu dia a dia. Fique atento aos próximos sinais, ajuste sua rota conforme a necessidade e sinta a diferença que a consciência estratégica pode proporcionar para a sua vitalidade. Não se trata apenas de sobreviver ao envelhecimento, mas de prosperar através dele, mantendo o controle total sobre o seu funcionamento biológico e desfrutando de cada momento com a clareza que só o equilíbrio metabólico pode oferecer. Agradeço por sua atenção e por nos permitir fazer parte desta jornada de descoberta e renovação constante. Estamos apenas começando a explorar o potencial que o seu corpo ainda guarda, e é um privilégio ter você conosco nesta missão de transformar a saúde após os 45 anos. Continue buscando, continue questionando e, acima de tudo, continue cuidando de si mesmo com a sabedoria que a maturidade traz. O amanhã começa com as escolhas que você faz hoje. E agora, você tem a clareza necessária para fazer escolhas muito mais inteligentes e alinhadas com as suas necessidades reais. Seja bem-vindo a este espaço de conhecimento e transformação, onde a ciência é a base e a sua autonomia é o resultado final. Vamos juntos construir uma longevidade que faça sentido, com saúde, energia e a tranquilidade de quem sabe exatamente o que está acontecendo dentro do seu próprio organismo. Até breve, e não esqueça de compartilhar suas dúvidas, pois elas são o motor que mantém este canal focado no que é realmente útil para a sua jornada. O seu compromisso com a sua saúde é a nossa maior motivação, e juntos seguiremos desbravando os caminhos para um envelhecimento saudável, metabolicamente ativo e cheio de vitalidade, provando que o melhor momento para tomar as rédeas da sua saúde é exatamente agora.